Olá, meus amores, 15º dia. Já estamos no 15º dia do nosso desafio, Uma Vida com um Propósito. E só para recapitular o que nós já fizemos por aqui, hoje nós vamos estar adentrando na terceira etapa desses estudos, porque a primeira nós fizemos aquele período ali, né, de pré-introdução. A primeira parte, nós começamos ali a trazer um entendimento do que é o primeiro propósito, né, de Deus para todos nós. E nós vimos então do dia 8 até o 14º dia. E ali nós tratamos temas como: fui planejado para adorar a Deus, Deus sorri quando confiamos nele, a essência da adoração é a rendição, Deus quer ser meu melhor amigo, estou tão perto de Deus quanto escolhi estar, Deus me quer por inteiro e quando Deus parece distante. Então hoje nós estaremos dando início ao segundo propósito, né, dentro dessa terceira etapa. E nós começamos dizendo o seguinte: você foi formado para fazer parte da família de Deus. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Está lá em João 15, verso 5. Cristo nos faz um corpo, conectados uns aos outros. Está lá também em Romanos 12, verso 5. E nesse 15º dia, nós estaremos trazendo uma palavra em cima de formado para fazer parte da família de Deus. Deus é aquele que fez todas as coisas, e todas as coisas são para a sua glória. Ele quis que muitos filhos partilhassem de sua glória. Nós vemos essa passagem em Hebreus 2:10. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato nós somos. Nós somos considerados filhos de Deus. E isto nos testifica no texto de 1 João, capítulo 3, versos 1. Você foi formado para ser parte da família de Deus. Deus quer uma família e criou você para fazer parte dela. Esse é o segundo propósito de Deus para a sua vida, o qual planejou antes mesmo que você nascesse. Toda a Bíblia é a história de Deus formando uma família que irá amá-lo, que irá honrá-lo e reinar com ele para sempre. E ela nos diz: seu plano imutável sempre foi nos adotar para a sua própria família, fazendo-nos a si mesmo por meio de Jesus Cristo. E isso lhe trouxe um grande prazer. Deus é amor, por isso dá um imenso valor aos seus relacionamentos e ao relacionamento de intimidade com ele. Sua própria natureza é definida em relação aos relacionamentos. Ele identifica a si mesmo em termos familiares, como Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, nós vemos em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo a Trindade. A Trindade é um relacionamento de Deus consigo mesmo. É o padrão perfeito para uma relação harmoniosa. E devemos estudar esse seu significado. Deus sempre existiu e sempre teve um relacionamento amoroso consigo mesmo. Logo, ele nunca esteve só. Ele não precisa de uma família, mas desejou uma. Então arquitetou um plano para nos criar, trazer-nos para a sua família e dividir conosco tudo o que ele possui. Isso dá a Deus um grande prazer. E a Bíblia nos diz: foi para ele um dia feliz quando nos deu a nossa vida, por meio da verdade de sua palavra. E nós nos tornamos, por assim dizer, os primeiros filhos de sua nova família. O homem foi feito do barro, mas ele não fez o homem, um homem do barro. Ele fez a humanidade, né, do pó, para constituir uma família para ele. Quando colocamos nossa fé em Cristo, Deus se torna nosso Pai. Nós nos tornamos seus filhos e os outros crentes se tornam nossos irmãos e as nossas irmãs. E a igreja se torna nossa família espiritual. A família de Deus inclui todos os crentes do passado, do presente e também do futuro. Cada ser humano foi criado por Deus, mas nem todos são filhos de Deus. A única forma de entrar na família de Deus é nascendo novamente dentro dela. Você se torna parte da família humana no seu primeiro nascimento, mas se torna membro da família de Deus pelo segundo nascimento. Deus nos deu o privilégio de nascermos de novo, do modo que agora somos membros da família do próprio Deus. Cada ser humano foi criado por Deus, mas nem todos são filhos de Deus. O que isso quer dizer, Renata? Isso quer dizer que todos somos filhos? Sim, sim. Mas o ponto de divergência que define, né, entre um e outro é se essa identidade de filho está ativada. Porque quando você está com a sua identidade de filho ativada, você vai estar agindo como um filho de Deus. Se você não está, né, então é o que a gente tem visto.
O convite para sermos parte da família de Deus é universal, mas há uma condição: a fé em Jesus. E a Bíblia nos diz: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Sua família espiritual é ainda mais importante que a sua família física, porque durará para sempre. Nossas famílias na terra são maravilhosas dádivas de Deus, mas são temporárias e frágeis. Frequentemente rompidas pelo divórcio, pela distância, pela velhice e, inevitavelmente, também pela morte. No entanto, a nossa família espiritual, o nosso relacionamento com os outros cristãos, irá continuar pela eternidade afora. É uma união muito mais forte pelos vínculos que nos unem. É um laço mais permanente do que um parentesco de sangue. Sempre que Paulo parava para pensar no propósito eterno de Deus para todos nós, ele rompia em louvores. Quando eu penso na sabedoria e na extensão do seu plano, eu caio de joelhos e rogo ao Pai de toda a grande família de Deus. Alguns deles lá em cima no céu e outros aqui embaixo na terra. Essa era a oração de Paulo. Os benefícios de fazer parte da família de Deus. No momento em que nasceu espiritualmente na família de Deus, você recebeu alguns presentes espantosos. O nome da família, a aparência da família, os privilégios da família, o acesso à intimidade da família e a herança da família. E a Bíblia nos diz: por ser filho de Deus, também o tornou herdeiros. Somos herdeiros, com atividade, com a identidade, de filhos ativados. O Novo Testamento dá grande ênfase à nossa valiosa herança. E ele nos diz: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Como filhos de Deus, temos uma parte da fortuna da família. Aqui na terra, recebemos as riquezas da sua graça, da sua bondade, da sua paciência, da sua glória, da sua sabedoria, do poder e da sua misericórdia. Mas na eternidade nós vamos herdar ainda mais. E Paulo disse: eu quero que vocês percebam o quanto é rica e gloriosa a herança que ele tem dado ao seu povo. O que exatamente abrange essa herança? Primeiro, seremos levados para estar com Deus para sempre. E em segundo, seremos completamente transformados para sermos como Cristo. E em terceiro, seremos livres de toda dor, de todo sofrimento e morte. E em quarto, seremos recompensados e reassumiremos posições de trabalho. E em quinto, seremos levados para participar da glória de Cristo. Que herança, hein? Você é muito mais rico do que pensa. E a Bíblia nos diz: Deus reservou uma herança inevitável para os seus filhos. E ela está guardada no céu para vocês, pura e incorruptível, longe do alcance de mudanças ou da decadência. O que isso significa? Isso significa que a sua herança eterna é inevitável, pura, perpétua e protegida. Ninguém pode tirá-la de você. Ela não pode ser destruída pela guerra, por uma economia deficiente ou por um desastre natural. É por esta herança eterna e não pela aposentadoria que você poderia estar ansioso e se esforçando. E Paulo nos diz: tudo o que fizerem, façam de todo o seu coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Aposentar-se é uma meta tacanha. Você deveria estar vivendo na luz da eternidade. O batismo, identificando-se com a família de Deus. Famílias saudáveis têm orgulho de si mesma. Seus membros não se envergonham de serem reconhecidos como parte da família. Lamentavelmente, conheci muitos cristãos que, ao contrário do que Jesus ordenou, jamais se identificaram publicamente com as suas famílias espirituais, ou seja, não foram batizados. O batismo não é um ritual opcional, a ser atrasado ou postergado. Ele significa a sua inclusão na família de Deus e anuncia publicamente ao mundo: eu não tenho vergonha de ser parte da família de Deus. Hoje, você já foi batizado? Jesus ordenou que esse belo ato fosse realizado por toda a família, e ele nos disse: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo de Deus. Durante anos, entendemos que a grande comissão de Jesus deu ao batismo a mesma importância das grandes missões do evangelismo e edificação.
Por que o batismo é tão importante? Então percebi que é por simbolizar o segundo propósito de Deus para a nossa vida, que é a participação na família eterna de Deus. A importância do batismo é te dar esse passe livre, esse direito de adentrar, na grande família de Deus. O batismo é carregado de significado. Ele declara sua fé, comunica a morte e ressurreição de Cristo, simboliza a morte para a antiga vida e anuncia sua nova vida para Cristo, além de também ser uma comemoração de sua inclusão na família de Deus. O batismo é a representação física de uma verdade espiritual. Ele representa o que aconteceu no instante em que Deus o trouxe para sua família. Alguns de nós não são judeus. Alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres. Mas todos fomos batizados no corpo de Cristo por um Espírito e todos recebemos o mesmo Espírito. O batismo não o torna um membro da família de Deus. Somente a fé em Cristo faz isso. O batismo demonstra que você já é parte da família de Deus, tal qual uma aliança de casamento. É um lembrete visível de um compromisso íntimo feito no coração. É um ato de iniciação e não algo que você deva protelar até estar espiritualmente maduro. A única condição bíblica é crer. No Novo Testamento, as pessoas eram batizadas assim que criam. No Pentecoste, 3.000 pessoas foram batizadas no mesmo dia em que aceitaram a Cristo. Em outro lugar, um líder etíope foi batizado no mesmo instante em que se converteu. E Paulo e Silas batizaram um carcereiro filipense e sua família à meia-noite. Não há nenhum batismo atrasado no Novo Testamento. Se você ainda não foi batizado, como expressão de sua fé em Cristo, seja o mais rápido possível, como Jesus nos ordenou. Qual é o maior privilégio da vida? O maior privilégio da vida, a Bíblia vai nos dizer que Jesus e as pessoas que Ele santificou pertencem todos à mesma família. Por isso, Ele não se envergonha de chamá-los irmãos e irmãs. Deixe essa verdade maravilhosa penetrar em você. Você é parte da família de Deus. E por Jesus tê-lo feito santo, Deus tem orgulho de você. As palavras de Jesus são inequívocas. E Jesus, estendendo a mão para os discípulos, disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ser incluído na família de Deus é a maior honra e o maior privilégio que se pode receber. Não há nada que se compare. Sempre que você se sentir insignificante, desprezado ou inseguro, lembre-se daquele a quem você pertence. Nós pertencemos ao Abba Pai, ao Todo-Poderoso. Um tema para reflexão. Fui moldado para pertencer à família de Deus. A maior necessidade do ser humano é pertencer. Ser pertencente a todos os seus vínculos familiares. E o primordial é ser pertencente à família de Deus, como filho de Deus. Um versículo para memorizar. Seu plano imutável sempre foi o de nos adotar para sua própria família, trazendo-nos a si mesmo por meio de Jesus Cristo. Está lá em Efésios 1:15. Uma pergunta para meditar. Como começar a tratar os outros cristãos como membros da minha família? Como amar o meu próximo como a mim mesmo? Como amar o meu inimigo? Seu inimigo também é seu irmão, pertence à mesma família. Para pensar, para refletir. Que Deus esteja te abençoando, que Deus esteja te ungindo espiritualmente, te dando sabedoria, te trazendo entendimento, sobre esta palavra. E que você esteja buscando, se ainda não está batizado, se ainda não está com certeza da sua identidade de filho, esteja buscando, A palavra diz: venha assim como estás. Lance os seus fardos sobre mim e eu vos aliviarei. Basta que você venha, basta que você abra a porta e permita que eu entre, que assim eu farei a obra. Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua família. E procure uma igreja, seja ela qual for. Procure se achegar mais para Deus. Você é muito importante para Deus. Nunca se esqueça disso. Um beijo no coração. Fique com Deus. Até breve.